E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Com este título inusitado, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Esse título é muito propositivo se tivermos em vista, sobretudo, o ano político no qual nos encontramos, porque certamente encontraremos pelo caminho, se não já estamos encontrando, muitas carroças vazias. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso, contando, narrando este pequeno conto, um conto popular, não sei propriamente a sua origem. E como eu já disse, contos, mitos, fábulas, novelas, quando nos fornecem referências para pensarmos o comportamento humano, a moralidade humana, acabam cumprindo a função de um mito, acabam cumprindo a função pedagógica de um mito. Então vamos ao conto. É muito pequeno e simples. Um pai chama o seu filho para passear no bosque. Ambos estão a caminhar pelo bosque e eis que o pai pergunta ao filho: filho, você ouve alguma coisa além do barulho dos pássaros? E o filho responde: sim, pai, ouço um barulho de carroça. E o pai fala: exatamente, é uma carroça e ela está vazia. E o filho indaga ao pai: mas como assim vazia? Como é que o senhor sabe que a carroça está vazia? Como é que o senhor sabe que este barulho é de carroça vazia? Já que nós ainda não temos a carroça em vista, nós não estamos vendo-a. E o pai responde de forma muito objetiva e direta: ora filho, quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. E o conto é concluído com uma espécie de reflexão do filho. O filho diz o seguinte: quando eu me tornei adulto, eu costumo lembrar desta frase de meu pai sempre que encontro uma pessoa falando demais, sempre que encontro uma pessoa a gritar, sempre que encontro uma pessoa a intimidar outras pessoas com discursos grosseiros e inflamados, eu me lembro desta frase dita pelo meu pai: quanto mais vazia a carroça, mais barulho ela faz. Bom, em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de todos para o fato inequívoco de que, pelo nosso contexto atual de crise de referências, ou pelo fato de Deus estar morto, para usar aqui uma metáfora nietzschiana, ou pelo fato de não tomarmos Deus como fundamento explicativo de nossa realidade, pelo fato de nós concebermos a realidade não a partir do que ela é, mas a partir do que nós achamos que ela é, ou pelo fato de concebermos a realidade não a partir da sua objetividade, mas a partir do que nós achamos que ela é. E para finalizar, pelo fato de nos apoiarmos mais em nossas subjetividades do que em todo o legado filosófico, em todo o acervo magnífico de sabedoria que a humanidade
nos oferece culturalmente, pelo fato de nós não nos apoiarmos nisso, mas sim na nossa subjetividade para tomar as principais decisões de nossa vida. Então, pelo fato de tudo isso, ou por tudo isso, eu quero dizer para vocês que nós somos carroças. E digo mais, carroças puxadas por pangarés. Pelo quadro geral de crise no qual nos encontramos, nós somos irremediavelmente carroças puxadas por pangarés ou por cavalos lentos, por cavalos tíbios, tacanhos, sem vontade própria. Então, antes de você aí se perguntar se isso lhe diz respeito, eu já digo de antemão, lhe diz respeito porque todos nós, dado esse contexto de crise, hoje somos carroças puxadas por pangarés. É o que nós temos para o almoço, por assim dizer. Agora, claro, existem diferenças entre carroças. Há uns de nós que podemos chamar de carroças cheias e outros de nós que, claro, são evidentemente carroças vazias. Então vou procurar estabelecer aqui algumas diferenças e, a partir da exposição delas, chamar a atenção de vocês para o que vale e o que não vale dentro dessa nossa cultura tão pouco calibrada de valores e de referências profundas de humanização. Então vamos lá. Bom, uma primeira comparação é a seguinte: carroças cheias, aqui no sentido de cheias de genuínos interesses pelo aprendizado, cheias de autênticos interesses pelo crescimento interior. Observem, pessoas assim, ou carroças cheias disso que eu acabei de falar, geralmente enxergam as outras pessoas não pelo seu passado, não pelo estado psicológico atual que elas apresentam, não pelas suas condições financeiras ou materiais, mas quase sempre pelas suas possibilidades espirituais de consciência. Quase sempre pelas suas possibilidades espirituais de consciência. Carroças cheias deste genuíno interesse em crescer como ser humano, geralmente tendem a olhar para as pessoas não a partir do que elas são naquele momento, naquele instante em que elas se lhes apresentam, mas pelo que elas podem chegar a ser espiritualmente. Meu amigo, se você está atento ao que eu estou falando, você se identifica com esta imagem de carroça cheia aqui neste sentido, porra, você tem uma chave extraordinária de relação com o outro. Porque o outro é sempre isso que você está vendo aí, dele, esse quadro comum e mais as infinitas possibilidades de espiritualidade que ele guarda dentro de si. Ele é as duas coisas simultaneamente. É uma amálgama dessas duas coisas. É como diria Aristóteles, potência e ato. Potência e ato. Potência e atualidade. Só que as carroças vazias não pensam assim. Observem. Carroças vazias geralmente enxergam as outras pessoas como concorrentes, como adversárias, como oponentes, quando não, como inimigas. Meu Deus, parece óbvio, mas presta atenção no que eu estou falando, porque é o quadro atual que nós estamos vivendo. É o nosso atual estado de coisas. As pessoas tomam, em geral, as outras, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, sejam vizinhos, geralmente como adversários. Professor, não vejo isso. Ah, não? Basta que
determinada circunstância seja instaurada e você terá claramente diante de si esta percepção de que ele, ou talvez você, enxergue o outro como um oponente. Por exemplo, numa conversa sobre algum assunto que vale a pena ser discutido, sobre algum tema polêmico talvez, observe, se o seu interlocutor, se a pessoa com quem você conversa, sempre que você fala, não presta atenção no que você fala, mas sim no que ela está pensando para justamente dizer alguma coisa a mais depois que você se calar, ela, em geral, não está interessada em crescer junto com você, não está interessada no que você está dizendo, não está interessada em refinar o diálogo dialeticamente, não está interessada em nenhuma verdade que você tenha a dizer ou que você junto com ela possam alcançar. Não, ela está interessada em vencer a discussão. Você é um oponente para ela. Estou dando só um exemplo, poderia usar aqui outros exemplos. Uma outra comparação é a seguinte: carroças cheias de buscas por sabedoria, carroças cheias por buscas por sabedoria, por aprendizado, em geral tomam o contraditório, tomam as palavras, as ideias de seu interlocutor, quando lhe contestam, quando contestam as suas, tomam o contraditório, ou como uma oportunidade de reexame dialético de suas próprias convicções, ou como algo que provém de premissas e de entendimentos que não são os seus. E quando percebe que não há possibilidade de diálogo, percebendo que não há condições de escalar ou de um mergulho profundo em busca de retas opiniões, em busca de opiniões mais consistentes, jamais parte para a agressão. Jamais usa o famoso argumento ad hominem, argumento contra o homem. Jamais perde tempo com histerias. Carroças cheias não perdem tempo com discussões vãs, agressivas e desnecessárias, percebendo que o interlocutor não está aberto ao diálogo, não está aberto a uma escalada dialética rumo a verdades mais consistentes. Faz como o simpático capitão do filme Os Pinguins de Madagascar. Faz no mínimo isso. Sorri e acena. Nunca agride. Nunca agride, nunca toma o interlocutor como um oponente. Carroças cheias são assim. Tem paciência na escuta, interesse pelo outro. Tem interesse pelo que o outro diz e que não é propriamente aquilo que você concorda. Agora, carroças vazias, não. Carroças vazias, quando contestadas, quando contraditadas, quando contrariadas emocionalmente, geralmente agem reativamente, ou seja, não agem, reagem. Geralmente se obrigam, ou obrigam a sua razão, a sua inteligência, ou mobilizam todos os seus pensamentos para uma direção que é a do encontro de provas incontestáveis de que está certo. Ou seja, mobiliza toda a sua energia psíquica a encontrar algum modo de provar que está certo. Porque, claro, toda carroça vazia subordina a sua própria racionalidade, subordina a sua própria razão às suas conveniências emocionais. Toda carroça vazia subalterniza a criteriologia lógica necessária de uma discussão ao mero jogo de achismos. Em suma, toda carroça vazia não tem compromisso com a verdade,
tem compromisso, claro, com o seu próprio orgulho. O orgulho de não perder uma discussão, de não perder um embate dialético. Aí, no caso, nem dialético é. Então, temos aí um outro quadro comparativo. Podemos olhar agora de modo mais ampliado. Carroças cheias, observem, carroças cheias estão sempre mirando, são sempre amantes da grande arte, da grande pintura, da grande escultura, da grande literatura. Carroças cheias guiadas pela grande cultura, presta atenção nisso, guiadas pela grande cultura, estão sempre a ampliar os seus entendimentos sobre as experiências humanas. Estão sempre usando a sua imaginação para viver dilemas, para viver dramas, para viver questões existenciais das mais diferentes e das mais distantes de sua experiência imediata, das mais diferentes e das mais distantes de sua experiência imediata, seja através de uma leitura de Dom Quixote, uma leitura da Eneida de Virgílio, seja através da apreciação de uma composição de Bach, enfim, estão sempre ampliando o seu entendimento sobre as experiências humanas possíveis, tomando como referência o que a nossa cultura nos fornece de mais elevado. Estão sempre a ampliar o campo das experiências humanas possíveis. Estão sempre a ampliar o campo das experiências humanas possíveis. Pela relação com a grande arte, com a grande literatura, com a grande pintura, com a grande cultura, conseguem criar um repertório de elevados e profundos entendimentos sobre as mais diversas experiências humanas. E por isso têm condições de olhar para as situações cotidianas sem se deixar envolver emocionalmente por elas. Talvez não esteja claro o que eu estou dizendo, mas eu vou ser bem objetivo. Quando você lê uma ou outra experiência vivida por um ou outro personagem de Homero, de Virgílio, de Victor Hugo, você consegue, de algum modo, viver um pouco desta experiência pela sua imaginação, de modo que você, se aproximando dos sentimentos, das emoções, do drama vivido pelo personagem, consegue arrancar dali ensinamentos morais. Você consegue tirar dali conhecimentos que vão lhe servir para a vida inteira. Você consegue extrair disso aquilo que vale para a sua vida. É por isso que a grande cultura é necessária, ela é insubstituível. É só em grandes obras da literatura, da música, do teatro. É só lendo as tragédias de Sófocles, de William Shakespeare, que você vai conseguir se aproximar das experiências humanas mais dilacerantes. Você vai conseguir viver essas experiências sem vivê-las na pele. Você vai viver sem vivê-las. Você vai conseguir viver no sentido de extrair dessas experiências os seus aprendizados sem sentir a dor que o personagem sentiu quando vivenciou elas nas linhas do livro ou da composição de um Richard Bach, de um Richard Wagner. Richard Bach também, porque tem uma obra maravilhosa, não é uma composição, mas é um livro. Richard Bach. Ilusões, a história de um Messias indeciso. Troquei o nome aqui, mas não perdi de vista um grande escritor.
Agora, carroças vazias leem o quê? Observe se eu não estou certo. Carroças vazias estão sempre com algum jornal debaixo do braço. É porque eu estou querendo usar uma imagem aqui. Hoje em dia ninguém mais lê jornal físico. Mas carroças vazias são amantes de jornais. São amantes das notícias do dia. Amantes das frívolas e passageiras notícias do cotidiano. E claro, por isso mesmo, estão sempre prontos a julgar as outras pessoas, estão sempre prontos a julgar as situações alheias com o seu modo ingênuo, com o seu modo precário, com o seu modo infantil, com o seu modo apressado de ver as coisas. Não consegue entender efetivamente o que está se passando com a pessoa que vive aquela experiência. Não tem profundidade, não consegue alcançar as nuances e as sutilezas das experiências alheias. Está sempre a tomar as experiências na sua superficialidade. Ele entende a partir do que vê, não tem profundidade. Por quê? Porque fica preso à porra da leitura do jornal, preso ao BATV, preso aos jornais do dia. Não abre um livro para tentar penetrar nas questões mais profundas da experiência humana. Não tem ímpeto para isso, mas estão sempre prontos a julgar. E é isso que o conto está falando mais precisamente. Está se referindo a esse tipo de pessoa. Como eu disse, é o tipo mais comum que nós encontramos no nosso cotidiano atual. Para finalizar, em suma, como toda pessoa, como toda carroça, para usar aqui a imagem que eu apontei no início dessa live, como toda pessoa, como toda carroça, só pode compreender profundamente a realidade humana quando toma para si certas referências simbólicas, quando adota para si certas referências simbólicas. Repare, como não há como nós apreendermos a realidade humana sem que primeiro adotemos referências simbólicas para pensá-la. Os homens carroças cheias, estão sempre mirando os grandes exemplares humanos da história. Os homens carroças cheias estão sempre concebendo as possibilidades humanas, as possibilidades da consciência humana a partir do quadro dos melhores homens de todas as épocas. Estão sempre examinando e reexaminando as suas ações particulares, as suas ações irrepetíveis. Estão sempre examinando e reexaminando as suas condutas sob a luz de alguma ação humana universalmente válida. Estão sempre examinando as suas ações ou deixando-se iluminar pelas ações de um Sócrates, de um Vivekananda ou de um Jesus Cristo. Estes são os homens carroças cheias. Porque, claro, os carroças vazias, estes que abundam em nosso tempo, não. Estes miram, se apoiam, tomam como referência os homens comuns, os homens de seu grupo social, do grupo social no qual eles, homens carroças vazias, se encontram inseridos. Repare, as carroças vazias estão sempre tomando como referência para pensar o próprio homem, o homem comum, o homem do cotidiano, o homem com suas problemáticas psicológicas e sociais cotidianas. Ele se apoia nisso aí. Ele aprecia os anões do dia a dia, homens comuns, homens que têm seu valor, não estou dizendo que não tem, mas não deveriam servir de referência para o nosso crescimento interior, porque são iguais a nós. São, como é dito no livro Homem Medíocre, são homens medíocres, são homens domesticáveis, são homens que
vivem em função de horizontes curtos, procurando sempre atalhos para se dar bem. São basófias humanas, homens que estão sempre mirando o comum, o ordinário. Então, este é o horizonte dos homens carroças vazias. Ok, professor. E daí? E daí que, se você se identificou em algum momento com alguma característica de carroça vazia, se você, de certo modo, se aproxima desta experiência de carroça vazia, porra, tá na hora, meu amigo, de encher essa carroça. Tá na hora de você começar a escalar um pouco a sua própria consciência no sentido de descobrir não só o que você tem de mais valor, mas também, e por extensão, o que a nossa cultura tem de mais valor. Encher a nossa carroça com o que há de mais sagrado, com o que há de mais espiritual, com o que há de mais elevado, com o que há de mais nobre, com o que há de mais dignificante que a nossa cultura nos fornece hoje, mas que foi legado ao plano do irrelevante. Então, muita atenção para isso, porque se esse conto foi, de certo modo, consagrado por nós, porque está aí, circulando, se foi consagrado por nós como algo portador de uma mensagem filosófica, é porque ele tem razão de ser. Reflitam sobre isso. Quinta-feira, eu espero vocês para mais uma live, A Filosofia por Trás do Mito. Fiquem com Deus. Valeu. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero.